E aí, continuando, o zero ou a raiz da função, né, a mesma coisa, é quando, nesse caso aí, f de x assume zero. Ou seja, aqui vai ser zero. E aí a gente responde a x ao quadrado mais b x mais c igual a zero, tá? E aí a gente né, descobre as raízes da função de segundo grau também através da fórmula de Bhaskara, do mesmo jeito, certo? E aí falando do vértice em si, como eu falei, que é esse ponto de virada, certo? Quando essa concavidade está voltada para baixo, ou seja, quando o A, o coeficiente A, ele é negativo, menor que zero, existe o ponto máximo. Por que máximo? É o valor máximo que y assume nesse ponto. Ou seja, ele vai subindo, 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 atinge esse valor máximo e depois ele decresce, tá? Mesmo que o x continue crescendo, o x está para cá crescendo, tá? Mas o y, ele cresce em um ponto, depois ele decresce. Então, aqui é o máximo que ele assume. Já quando a concavidade é voltada para cima, quando A é positivo, aqui é o contrário. O y, ele vai decrescendo, ou seja, diminuindo, e depois ele vai aumentando. Então, ele assume um valor aqui mínimo. Qual é o mínimo que ele assume, que y assume, para fazer essa virada aí, certo? Na parábola, ok? Então, o vértice serve para isso. Esse ponto aí de virar, torno. Ô, professora, no exercício que a senhora vai mandar da pontuação extra, a gente tem que colocar o ponto máximo e mínimo do vértice? Sim, a gente vai ter que descobrir o vértice para botar na parábola, certo? Porque é justamente esse ponto aí que é onde a gente vai definir, né, a virada da curva, tá? E aí, quais são as coordenadas? Ou seja, qual é esse ponto, né, de virada? Aí é uma fórmula também. X do vértice, certo? É igual a menos B dividido por 2A e Y do vértice é igual a menos delta dividido por 4A. Então, qual é o valor dessa virada? Onde é isso aqui? Isso aqui assume o valor de X, isso aqui assume o valor de Y. Quem vai dizer qual é esse valor de x é essa fórmula. E quem vai dizer qual é esse valor de y é essa fórmula aqui, tá? Para a gente saber essa coordenada do vértice, ok? Ok. E aí a gente entra para os exercícios. Vocês têm aqui esses exercícios para encontrar as raízes, ou seja, quem é x1, quem é x2, tá? Dessas duas. Aqui a gente quer que vocês encontrem os produtos das raízes, ou seja, vai descobrir quem é x1 e vai descobrir quem é x2, e depois vai multiplicar x1 vezes x2, porque produto das raízes é a multiplicação delas, certo? Ô, professora, bota aí esse segundo exercício, por favor. O produto das raízes. 4 vai resolver por Bhaskara. Depois vai multiplicar o x1 que eu achar e multiplicar o x2 que eu achar. Isso. Entendi. Ou pode fazer por essa fórmula de Gerard, né? Que ele diz aí. Cadê? X1 vezes x2 é igual a C dividido por A. Tem um caminho mais Beleza. simples, certo? Mas pode fazer de qualquer forma. Vai dar o mesmo resultado. Beleza. Beleza? Aqui ele está falando nesse exercício que uma das raízes é menos 3. Como é que a gente... nesse caso aí, ele quer saber qual é o coeficiente C. Então, aqui a gente vai descobrir quem é C. Certo? Como é que a gente descobre quem é C? É só substituindo esse valor de raiz aqui no lugar de x e aqui no lugar de x. E aí a gente vai descobrir quem é C, certo? Dessa equação. O valor da maior raiz dessa equação aqui, ou seja, qual é o maior valor de x? É x1 ou x2? Vocês vão descobrir.
E aqui é o desafiozinho, porque a gente vai montar a equação, tá? De segundo grau. Ele fala: o quadrado da minha idade menos a idade que eu tinha há 20 anos atrás é igual a 2.000. E assim minha idade atual é. E aí vocês vão pensar direitinho para saber como é que funciona, como é que constrói essa raiz, tá? Como constrói essa equação, certo? Então, vocês têm esse tempo aí para fazer isso, tá?